Então agora nós vamos examinar alguns desafios com um toquinho que nós não conhecemos. Cada vez que você vê um desafio aqui na tela, você pode dar uma pausa no vídeo e tentar resolver esse desafio à sua maneira. Neste primeiro caso aqui, nós temos uma balança com um toquinho 5 na posição 4, um toquinho 2 na posição 2 aqui do lado esquerdo. E do lado direito, um toquinho desconhecido na posição 4. O desafio é: que toquinho desconhecido é este? Bom, então se você deu uma pausa no vídeo, muito bem, né, vamos fazer as contas para a gente encontrar esse toquinho 4 ali, que está na posição 4. Então vamos lá. Olha, um toquinho 5 na posição 4. 5 vezes 4, 20. Um toquinho 2 na posição 2. 2 vezes 2, 4. 20 mais 4, 24. Então, a soma dos torques aqui do lado esquerdo, desse toquinho de peso 5, desse toquinho de peso 2, é 24, por causa das posições dele, evidentemente. Então, do lado de cá, para que a balança esteja em equilíbrio, esse toquinho X na posição 4 tem que também produzir um efeito de 24. Então, se é 24 e aqui a posição é 4, 24 dividido por 4 é 6. Nosso toquinho X, então, é um toquinho 6. Vamos para o próximo desafio. Nesse segundo desafio, nós fizemos a mesma coisa. Nós, em termos de números, né? Nós colocamos o número 5 na posição 4, o número 2 na posição 2. A gente já sabe que esses dois números, esses dois pesos já conhecidos, eles geram um torque de 24 para o lado esquerdo. No entanto, nós temos um toquinho B a mais aqui, ó, junto com os dois. E esse mesmo toquinho B está colocado do outro lado. Então, esse toquinho aqui, que está na posição 4, ele tem que compensar ele mesmo na posição 3 e o 24 proporcionado pelo toquinho 5 e o toquinho 2. Pausa no vídeo para você pensar como que se faz. Bom, se você deu uma pausa no vídeo e encontrou o resultado, parabéns, esse é um pouco mais complicado. Vamos ver. Para facilitar a situação, a compreensão do que nós vamos fazer, nós vamos isolar o toquinho B. Tiramos os números por enquanto. Se esse toquinho B, aqui do lado direito, estivesse aqui na posição 3, a balança estaria equilibrada. 3 de um lado, 3 do outro. Vamos supor que desse 3, desse posição 3, eu andei uma casa para o lado 4, para o toquinho 4 aqui. Eu coloquei no ganchinho seguinte. Então, para compensar isso, eu teria que colocar um outro toquinho B aqui na posição 1. Porque aí, se eu somasse aqui os torques da esquerda e da direita, dariam a mesma coisa. Portanto, quando eu avanço um toquinho, né, para uma casa adiante daquela que ele estava na condição de equilíbrio, é a mesma coisa que eu, né, para compensar, eu teria que colocar um outro toquinho aqui. Uma outra maneira de pensar isso é que eu posso substituir esses dois toquinhos que estão aí, o toquinho 3 aqui de um lado, o toquinho 4 aqui do lado desse outro lado, pelo efeito total desses dois toquinhos. Quer dizer, eu posso substituir esses dois toquinhos pelo mesmo toquinho B em uma posição que equivale a isso que nós estamos vendo diante da nossa frente. E é essa posição aqui. A gente coloca o toquinho B na posição 1. Por quê? Porque ele está uma casa a mais aqui, ó, adiante do toquinho, da posição de equilíbrio que seria aqui. Uma outra maneira de pensar o assunto, até mais simples, né? Porque valeria para qualquer número de casas, seria eu tirar, né, 4B menos 3B, né, que daria 4 menos 3, daria 1. Vamos ver se isso é verdadeiro examinando a balança, ok? Vamos lá na balança fazer um experimento para ver se o que nós estamos falando aqui vale. E se vale para todos os toquinhos. Vamos ver isso aqui na prática.
Vamos pegar, por exemplo, o toquinho 3 e colocar na posição 3, de um lado e do outro. Então, se eu arredo o toquinho 3 uma casa para lá, ele fica na posição 4. Vamos tirar esses dois aqui que estão nos atrapalhando. Então, para compensar esse torque a mais aqui do lado direito, eu posso pegar o mesmo toquinho e colocar aqui na posição 1. Então, eu chego de novo no equilíbrio. Isso vale para qualquer toquinho, não é só para o toquinho 3. Por exemplo, toquinho 4. Em qualquer posição. Vamos colocar o toquinho 4 na posição 2 e equilibrar aqui na posição 2 do outro lado. Agora vamos julgar, aumentar, né, um ganchinho para frente. Ó. Aumentou o torque aqui do lado esquerdo. Para compensar esse aumento, eu coloco aqui o mesmo toquinho na posição 1. Então a gente pode até fazer as contas. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 8 mais 4, 12. Então, de fato, quando nós avançamos, né, para mais longe do centro, qualquer que seja o toquinho, uma casa, para compensar esse aumento, nós teríamos que colocar um outro toquinho aqui na posição 1, quer dizer, também uma casa para cá a partir do centro. Agora que nós estamos de volta, eu espero que você já esteja convencido de que esta situação em que nós temos o mesmo toquinho de um lado na posição 3, do outro lado na posição 4, é a mesma coisa que um toquinho, o mesmo toquinho na posição 1 do lado de lá. Se a gente tivesse aqui, né, o toquinho B do lado de cá na posição 2 e o toquinho B aqui na posição 4, poderia substituir esses dois, né, 4 menos 2, 2, eu colocaria o toquinho B aqui na posição 2, que seria equivalente a isso aí, tá? Mas, né, como na nossa situação é toquinho na casa 3 e o outro na casa 4, equivale a fazer isso aqui, colocar o mesmo toquinho na posição 1, daquele lado onde o torque dele é maior. E agora voltamos com os nossos números. 5 vezes 4, 20, 2 vezes 2, 4, do lado de cá o torque é 24, e como eu vou ter que multiplicar B por 1, esse B, então, o valor dele é 24. Então, a gente pode, né, voltar aqui ó, e fazer as contas. Ó. E se eu multiplicar 5 vezes 4, 24 vezes 3 e 2 vezes 2, vai ser a mesma coisa que eu multiplicar 24 por 4, que é 96, né? Então, vai dar 96 de um lado e 96 do outro lado. Vamos agora para o próximo desafio. Nós fizemos uma novidade aqui, né? Nós introduzimos uma novidade. Em vez de 4, nós temos 6 ganchinhos de cada lado. Nós não temos esse desenho na nossa balança virtual, mas né, a gente poderia estender os nossos ganchinhos até o infinito. Matematicamente, não tem problema nenhum. Então está aí uma situação onde nós temos um toquinho agora que nós demos a letra para ele M, pode ser qualquer letra, evidentemente. Ele está na posição 6 aqui, na posição 1 aqui e na posição 3 aqui. E nós temos um toquinho 2 aqui, na posição 1 e na posição 6 do lado direito. Dá uma pausa no vídeo, tenta resolver e nós vamos voltar em seguida. Então, se você deu aí a pausa, vamos ver o que você obteve, se vai ser mais ou menos similar ao que nós vamos fazer aqui agora. Então, nós fizemos como da vez anterior. Vamos examinar sem os nossos números, os toquinhos conhecidos. Vamos pensar só no toquinho desconhecido, que é o toquinho M, ok? Então, aqui eu tenho ele na casa 3, aqui eu tenho ele na casa 6. Eu posso, por exemplo, pensar que eu tenho aqui 6 mais um, 7, e tem que descontar o 3, faria um toquinho aqui na casa 4. Mas posso pensar de uma maneira diferente. Por exemplo, eu tenho aqui o toquinho M na casa 6 e o toquinho M na casa 3.
Então, é como se eu tivesse deslocado o toquinho, né? Se tivesse uma situação de equilíbrio, desconsiderando esse aqui da casa 1, ele pulou 1, 2, 3 casas para lá. Né? Então, esse, né, é a mesma coisa, essa situação, considerando esse toquinho aqui na posição 6 e esse na posição 3, é a mesma situação de que a gente colocar só um toquinho aqui na posição 3, que ele aqui estaria 3 posições adiante lá. Então agora eu tenho o toquinho 3, o toquinho M na posição 3, toquinho M na posição 1, é a mesma coisa que colocar o toquinho M na posição 4. E voltamos com os nossos números, ó, o número 2 aqui e o número 2 aqui. Então 2 vezes 1, 2, 2 vezes 6, 12, então eu tenho 14. O torque total é 14 do lado direito. E do lado esquerdo vai ter que dar 14 também. 14 dividido por 4, 3,5. Então, né, essa situação também, a outra novidade que ela nos traz é que nós temos um toquinho que tem uma casa decimal aí. E isso aí é perfeitamente normal, perfeitamente lógico, né? Os toquinhos não precisam de ser inteiros. Fica mais difícil, né? Se a gente fosse fazer uma balança, mesmo uma balança de madeira, por exemplo, fica fazendo vários e vários toquinhos, né? Com vários decimais, né? Então, na balança de madeira, por exemplo, a gente trabalha mais com números inteiros. Naquela balança virtual, a gente pode trabalhar com números decimais. Então, só para dar um exemplo aqui, ó, eu posso, por exemplo, pedir um toquinho troquinho 3.5, que ele lê como um toquinho, o computador lê como um toquinho 3,5. Vou pedir outro toquinho 3,5, ok? Um toquinho 3 e um toquinho 4. Então, só para a gente demonstrar, né, que a balança aceita os números decimais, a gente tem 7 de um lado, colocamos 7 do outro e obtemos o equilíbrio. Bom, nós vamos dar prosseguimento no nosso próximo vídeo com algumas situações um pouquinho mais complexas do que essas que a gente apresentou até agora.